Muito bom dia a todos. Quarta-feira nós estamos no meio da semana. Nós estamos com uma expectativa gigante, extraordinária de viver o melhor que está disponível para nós. Porque a vida é como um rio. Sim, a vida é como um rio. Ela flui. Sei que precisamos fazer força. E quando nós seguimos a fluência deste rio, a tendência é vivermos uma leveza que nós nunca vivemos em toda a nossa vida. Por quê? Porque no centro, dizia Bert Hellinger, no centro há leveza. Só no centro a leveza. No centro de quê? No centro do nosso propósito. Todos nós nascemos com um propósito, com uma missão de vida, com uma missão que transcende a materialidade, com uma missão que vai além do raciocínio, uma missão transcendente. E a vida flui com muita leveza quando nós estamos debaixo desta missão, deste propósito. Tudo funciona e tudo concorre para o bem quando nós estamos debaixo deste propósito. E um segredo aqui para você, que parece irrelevante, mas olhando com um olhar sistêmico, olhando com o olhar da alma, com o olhar do espírito, você vai perceber que a fluência desta vida depende de como nós olhamos, como nós vemos esta vida, como nós percebemos ela. A nossa consciência e a nossa percepção do que é a vida é que define a leveza ou o vazio existencial. E nós olhamos a vida como um todo para que ela faça sentido. E a vida como um todo nós precisamos trazer à memória, trazer ao coração algo fantástico, que é a raiz, a origem, os fundamentos da vida. E isso é fantástico quando eu começo a silenciar a minha mente para buscar as minhas raízes, o fundamento, a origem da vida. E a origem da vida é Deus, são nossos pais. Por mais que tenha sido difícil, por mais que a vida o tenha surpreendido com alguns obstáculos e desafios, verdade é que é na fonte está a resposta para a nossa vida. Na fonte encontra-se as respostas para o nosso propósito, as respostas para as nossos questionamentos, nossas indagações e nossas perguntas. Acredite no que eu estou falando. As suas respostas em relação ao seu propósito, ao seu destino, à sua missão e à sua identidade encontra-se na fonte. Sim, encontra na fonte. Existem algumas pessoas que, na sua ignorância, e daí nós não julgamos essas pessoas, eles ironizam e dizem: tudo que acontece, as pessoas falam que é infância, que é pai, que é mãe. Não tem nada a ver. Quando, na verdade, essa é uma das maiores expressões de ignorância
que nós podemos perceber nessa narrativa das pessoas. Por quê? Para você entender a origem de um rio, inclusive medir pH, a qualidade daquela água, você precisa saber de onde que ela vem, qual é a fonte, qual é a origem dessa água. Porque não existe rios sem fontes. Todo rio, ele é nutrido e alimentado pela fonte. Se a fonte for esgotada, a tendência é que gradativamente este rio também vai sendo sugado, vai sendo limitado, vai se tornando irrelevante e insustentável diante do seu propósito. O propósito do rio é criar, o propósito do rio é trazer vida, o propósito do rio é nutrir, o propósito do rio é alimentar, o propósito do rio é transportar, o propósito do rio é facilitar acessos. E o nosso propósito também é o mesmo. Por isso que eu digo, e estou começando essa troca de ideias sistêmicas, dizendo que a vida é como um rio, a vida é como um rio. Esse rio, ele só tem o valor de contribuição no universo se ele estiver ligado à fonte. Se a sua relação com a fonte for uma relação de equilíbrio e aprofundamento de contato. Porque se você obstrui a fluência da água que vem da fonte, ela não vai chegar ao rio. E se não chega ao rio, o rio já não pode cumprir o seu propósito. O propósito existencial do rio, ele se perde à medida que o rio se afasta da fonte. Quando o rio se desliga da fonte, ele perde a sua função primária. Ele perde o sentido da sua existência. Porque o rio, ele só é algo produtivo e necessário se ele tem água. Se ele não tem água, ele deixa de ser rio e ele perde a sua identidade. A identidade do rio depende do nível de relação, contato, ligação com a fonte. Por isso que Bert Hellinger diz que a vida é como um rio. Ele também diz que o amor é como um rio. Ele diz que o amor flui e a ordem abarca, a ordem organiza. E ele traz uma metáfora. Ele diz que o amor é como a água e a ordem é como um vaso. Ou seja, o amor, ele é desorganizado, ele é desequilibrado quando não encontra ordem. O que é ordem? São princípios norteadores destas leis. Quando esses princípios norteadores eles são anulados, o amor torna-se desequilibrado, e aí nós temos o que chamamos de carência afetiva, dependência emocional
Daí surgem as manipulações, os abusos emocionais, justamente porque em algum momento da vida do indivíduo o amor não fluiu de forma organizada. O amor não fluiu de forma organizada. Então, quando o amor ele tem a sua fluência natural, o que acontece? Nessa fluência do amor, é necessário a ordem. Não existe amor sem ordem, e não existe ordem sem amor. O amor sem ordem é dependência afetiva e emocional, e a ordem sem amor é a ditadura do controle. As pessoas controladoras geralmente ativaram a ordem, mas esqueceram que a ordem sem a fluência do amor se torna uma ditadura emocional. Então, esse pensamento da fluência do rio faz todo sentido com a ligação que nós temos com a nossa fonte. A nossa fonte é a origem. Bom dia, sejam bem-vindos. É a origem da vida. E a fonte é Deus. A fonte são nossos pais. Por isso que a gente precisa eliminar essa expressão de ignorante ou de ignorância. Ah, tudo então é pai e mãe. Ah, tudo é a minha infância. É o que eu estou falando para vocês aqui. Para você saber a saúde e a origem do rio, você precisa saber a qualidade da água do rio. Você precisa olhar para a fonte. Não tem como, porque não existe rio sem fonte. O rio só cumpre o seu propósito, como eu já falei, se ele estiver ligado à fonte. E o Bert Hellinger diz que a vida é como um rio. Então esse... Bom dia, Everton. Aproveitando a caminhada até o trabalho. Oh, que bom. Seja bem-vindo. Então, essa ligação com a nossa fonte, ela faz todo sentido para a minha identidade, propósito e destino. Como eu já falei no início, o propósito do rio, o destino do rio e a missão do rio só é válida se o rio estiver ligado à fonte que nutre esse rio. Quando eu me desconecto da fonte, eu me desconecto da vida. Quando eu me desconecto da fonte, eu me desconecto da minha identidade. Quando eu desconecto da fonte, eu me desconecto da minha missão. Quando eu me desconecto da fonte, eu me desconecto do meu destino. Por isso que tem tantas pessoas que não sabem quem são. E você pergunta para essas pessoas: quem é você? Geralmente elas usam adjetivos profissionais. Ah, eu sou um psicólogo, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um empresário. Quando na verdade a pergunta é muito mais profunda. A identidade aqui, a pergunta, está ligada à essência, ao propósito. E aí se eu não sei quem eu sou, eu também não sei para que vim, né? Essa é uma das premissas da filosofia, né? Que é a grande pergunta do filósofo: quem eu sou, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou.
Essa resposta, ela só acontece quando o rio, ele está ligado à fonte. A vida só faz sentido se houver uma conexão com a fonte. A vida só faz sentido se estiver conectado com a fonte. A vida só faz sentido se estivermos conectados com a fonte. Então nós não podemos deixar a vida passar ignorantemente, achando que sem essa conexão com a nossa fonte, algo vai acontecer. Você pode até conquistar muitas coisas, mas essas conquistas não vão te trazer satisfação, paz interior e abundância de alegria. Eu conheço tantas pessoas que são bilionários, mas vivem a partir de medicamentos. Por quê? Porque em algum momento eles se desconectaram da fonte. E que fonte é essa? Lembre-se que eu já disse desde o início que a existência do rio depende da fonte. O propósito, a identidade, o rio só é rio se ele estiver ligado à fonte. Se ele desligar da fonte, ele deixa de ser rio, ou seja, ele perde a sua identidade e ele perde o seu propósito, porque sem água não tem como navegar, não tem como pescar, não tem como cumprir o seu propósito. Então a conexão com a fonte, ela define a nossa identidade e ela define o nosso propósito. Então se você não sabe para que nasceu, se você tem dificuldade de descobrir quem você é, eu quero aqui, com muito respeito, dizer que você está desconectado da sua fonte. Agora, quem é essa fonte? Que fonte é essa? De que tipo de fonte você está falando? Visto que tudo depende da minha conexão com a fonte. A fonte que eu estou falando aqui é uma fonte de nível sutil, de nível subjetivo, de nível espiritual, holístico, e o segundo nível de fonte, ele é material, físico e visível. Então, a nossa fonte, primeiro, Deus, queira você acreditar no criacionismo ou não, mas existe alguém que te doou a vida. Existe alguém que te doou a vida. Eu entendo e eu acredito que Deus é quem te deu a vida. Então eu preciso ter uma conexão com Deus. E eu não estou falando aqui de religião, tá? Porque às vezes a religião mais atrapalha do que ajuda. Porque às vezes na religião as pessoas estão maduros espiritualmente, mas são imaturos emocionalmente. Então essa imaturidade emocional faz dessa maturidade espiritual um misto de comportamentos que são incoerentes. E aí, em vez de ajudar as pessoas, frustram as pessoas, decepcionam as pessoas e não cumpre a função da religião. Por quê? Porque a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas e se abster de tudo aquilo que prejudica o próximo. Isso é religião. O que é religião? A verdadeira religião é dar suporte ao órfão, à viúva e aos necessitados e abster-se de tudo aquilo que prejudica o meu próximo. Isso é religião. Mas se eu não tiver saúde psíquica e emocional, eu não consigo nem ajudar o órfão e a viúva, dar suporte para o órfão e a viúva, porque quando eu não tenho uma saúde emocional, um equilíbrio emocional, eu não consigo doar para o outro,
porque o ego criado a partir de mecanismos psicológicos de defesa rouba de mim o meu olhar para o outro e super acrescenta o foco em mim mesmo. Então, dentro das religiões, tem pessoas que estão muito focados em si mesmo. E mesmo que tenha saúde espiritual, eles não conseguem cumprir o maior objetivo da religião, que é amar o órfão e a viúva e se abster, se afastar de tudo aquilo que prejudica o próximo. Então aqui eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade e de existencialismo. Estou falando de vida. Esse é o meu objetivo aqui. Então, a nossa primeira fonte é Deus. Deus, o doador da vida, Ele é a nossa fonte. Ok, Ana? Que legal que você está aqui conosco. Bacana, que bom que está sendo contribuição para você. Então, a minha ligação com a fonte, ela vai estabelecer a minha identidade e o meu propósito. Se você está desconectado de Deus, que é a sua fonte, você está desconectado de você mesmo. E você está desconectado da vida. Então essa desconexão, ela rouba de você sua identidade, porque você está desconectado de você mesmo. E ela rouba o seu propósito, porque você está desconectado da vida. Por isso, gente, que eu pergunto para as pessoas, eu pergunto, quem é você? Geralmente as pessoas não sabem. Eu pergunto, qual é o seu propósito de vida? Para que você veio nessa vida? As pessoas não sabem. Por quê? Porque, como eu estou falando desde o início, eles estão desconectados da fonte. E eu disse para vocês que a fonte tem dois aspectos. Um aspecto sutil, subjetivo, holístico, e um segundo aspecto material, visível e palpável. E eu estou falando que esse aspecto sutil, invisível, holístico, espiritual é Deus. Nós precisamos de Deus. Se você está afastado de Deus, você está afastado de você mesmo. Você está afastado da vida. Repito, não estou falando de religião, porque a religião, ao contrário da etimologia da palavra religião, porque a palavra religião é o contrário do que eu estou falando. A palavra religião vem do latim religare, ou seja, é uma religação do homem com sua fonte, mas a religião se tornou um outro significado, que é alguém que segue uma linha de pensamento de forma irracional e sem inteligência, nesse sentido que eu estou falando. Então não estou falando no quesito religiosidade, porque às vezes a religiosidade ela prejudica mais do que ajuda, ela separa as pessoas mais do que junta as pessoas, ou seja, perde o sentido da palavra religião. Então não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando aqui de abundância de vida e de o equilíbrio sistêmico para suprir o vazio interior e para ampliar e estabelecer a paz interior. A paz interior tem sua origem na identidade e no propósito. Você precisa ter um sentido para viver. Quando eu não sei quem sou e não tenho propósito, eu perco tudo isso. Eu não sei, eu não tenho para onde que eu vou investir os meus esforços, se eu estou perdido. Então, não tem a ver com religiosidade, mas tem a ver aqui com equilíbrio sistêmico. Então, você precisa se ligar a Deus. Você precisa sim
ter contato com Deus, fechar o olho em uma meditação, você precisa se conectar com a sua fonte, porque você é um ser espiritual, você é um ser almático, você é um ser humano. Então, se você alimenta o corpo, você precisa alimentar a sua alma e você precisa alimentar o seu espírito. Quando você tem essa conexão com Deus, você volta à sua essência e a partir de então você descobre sua identidade e define o seu propósito. Então, o primeiro aspecto de descobrir e se conectar com a nossa fonte é se conectar com Deus. Você precisa se conectar com Deus. O segundo aspecto, ele é físico, palpável e visível. Estou falando aqui da fonte, da nossa fonte. São nossos pais. Agora eu quero que você preste muita atenção, redobre a sua atenção para o que eu vou falar para você aqui agora. Essa fonte, elas estão interligadas entre si. Essa fonte sutil e essa fonte palpável estão interligadas. Eu quero dizer que Deus está ligado aos seus pais. Deus está totalmente interligado com o seu pai. Seja esse pai um bom pai ou não. Mas Deus, ele age sobre o ser humano a partir dos pais. Olha o que eu estou falando para você. Isso aqui é uma chave para você entender a razão da vida. Isso é uma chave filosófica. Deus, ele age no mundo a partir dos pais. Deus, ele age no mundo a partir dos pais. Na verdade, os pais deveriam ser um arquétipo de Deus. Os pais deveriam ser uma cópia de Deus. Ao ponto de que, quando nós agimos com nossos filhos, como Deus age com os seus filhos, nós nos tornamos bons pais. Eu não quero citar aqui os aspectos de como Deus lidar com seus filhos. Mas eu quero dizer que nós temos essa conexão, nós fazemos parte da fonte, nós somos uma cópia dele. Então Deus, ele se manifesta na vida a partir dos pais. Olha que interessante. Se você acredita no criacionismo ou não, não tem problema, tá? Mas eu quero me basear no criacionismo. Então, como foi que o homem veio à existência? Como foi que o homem existiu, começou a existir, começou a ser alguém, a ter uma identidade? Deus, ele sopra na matéria e daí surge o homem. Do pó da terra surge o homem. Então, como foi que o homem surgiu? A partir de um sopro, que saiu de onde? Que saiu de dentro de Deus. O homem saiu de dentro de Deus. Por isso que o homem, para ser feliz, ele precisa estar conectado à sua origem. Ele precisa estar conectado à sua fonte. Desconectou da fonte, desconecta da vida e desconecta da identidade. Então eu não sei quem eu sou e não sei para onde eu vou. Interessante. Aí Deus fala assim para o homem: agora você vai dominar sobre a terra. Eu estou dando a terra para você dominar. Então eu vou governar o céu e você governa a terra. Porém, você só existe e a terra só existe porque veio de mim. Então, a fonte da terra e a sua fonte sou eu. Enquanto você estiver ligado a mim, você tem fôlego de vida, porque o fôlego de vida, a capacidade de respirar, veio de Deus. Então, se a capacidade de respirar veio de Deus, se a capacidade de respirar veio desta fonte, então a minha vida depende dessa fonte. Se eu parar de respirar aqui, eu perco a minha identidade, porque eu não vou existir mais, e eu perco o meu propósito, porque sem vida eu não tenho como cumprir o meu propósito. Então minha identidade e o meu propósito
estão diretamente ligados à minha fonte. Essa fonte é Deus. Ok. Está fazendo sentido para vocês? Ok. Agora, esse homem recebeu uma outra diretriz de Deus. Deus disse: você vai multiplicar. Ou seja, você é a matriz que eu criei, e todos os que vierem de você virão desta matriz. Ou seja, terão uma origem sutil, holística, espiritual, invisível, que sou eu, e terão uma matriz visível, palpável, visual, que é você, Adão. Então, essas suas cópias viverão a partir daquilo que eles receberam de mim, que está dentro de você e de você. Olha que curioso. Presta atenção. Não saia agora, você precisa aprender isso, precisa entender isso. Isso é uma chave para você retomar o seu propósito e retomar a sua identidade. Qual foi o mecanismo, o caminho que Deus utilizou para que esse homem replicasse outros homens a partir dele? Qual foi o mecanismo que Deus criou para que esse homem multiplicasse, ampliasse a sua essência em outra pessoa? Ele criou a mulher e ele diz: você, Adão, subsiste pelo meu fôlego. Eu soprei a vida dentro de você e a sua fonte sou eu. Porém, a fonte dos seus descendentes, daqueles que vierem de dentro de você, virão de você e de uma mulher. Virão de você e uma mulher. Então, a sua fonte sou eu, mas a fonte dos seus filhos será você e a sua mulher. Preste atenção. Por quê? Porque esse foi o mecanismo criado para que houvesse uma repetição das ferramentas usadas por Deus para surgir a identidade e o propósito. Deus falou: você é Adão, seu nome é Adão, e você vai fazer a gestão do jardim, identidade e propósito. Isso, se os que viessem de Adão seriam a cópia dele, então a origem e o pressuposto seria o mesmo. Como é que o Adão trouxe à existência cópias dele? Aí você fala: tendo relação sexual com a mulher dele. Ok, é isso, mas não é só isso. Veja que o útero da mulher é como se fosse a terra, porque Deus criou tudo da terra, inclusive Adão. Onde estava a matéria-prima de Deus? Na terra. É da terra que surgiu tudo, a água, os animais, etc., a partir do fôlego de Deus. É uma parceria, presta atenção agora, é uma parceria entre o sutil e a matéria, entre o invisível e o visível, é o yin e yang. Veja que Deus, ele cria tudo por um sopro, por aquilo que ele falou, mas ele utilizou matéria-prima, que foi a terra. Então existe uma dualidade aqui, que sem essa dualidade nós deixamos de coexistir, que é Deus, o sutil, o espiritual, e que é a matéria, nossos pais. Então não seja mais um ignorante que diz: todo psicólogo, todo psicanalista, todo terapeuta diz que tudo é na infância, diz que tudo é pai e mãe. Então não seja tolo. E eu estou aqui trazendo esse conceito mais profundo para você, com a linguagem mais fácil, para você entender que se você não se reconectar
com a sua fonte. Se a sua relação com a sua fonte não for equilibrada, você perde a sua identidade e você perde o seu propósito. E tudo acontece a partir da sua identidade e do seu propósito. Então, veja que interessante. A mulher, o útero da mulher, é a matéria-prima, é como se fosse a terra. Por isso que a terra tem um teor, um conceito feminino. Para um ser humano nascer, ele precisa da terra, porque da terra ele veio, da terra ele vai voltar. Então, o útero da mulher é um símbolo da terra. Agora, o homem foi criado a partir da terra e a partir de um sopro, de uma voz, ok? Então, aqui nós temos a terra, falando de criacionismo agora. Falta o quê? Falta a parte espiritual, o sopro espiritual. Da onde vem isso? Presta atenção agora. No testículo do homem está o Espírito de Deus. Mas o testículo do homem tem um esperma, ok. Dentro do esperma tem uma quantidade de seres humanos gigante. A vida está ali no esperma. Por isso que a palavra sêmen vem de semente. A palavra sêmen vem de semente. Eu quero que você entenda aqui. Isso é algo profundo. Você só vai aprender isso em cursos. Dentro de uma semente, quantas laranjas tem? Uma semente de laranja. Dentro de uma semente de maçã, quantas maçãs tem? Dentro de uma semente de manga, quantas maçãs tem? São incalculáveis, depende do terreno que você vai plantar. Então, a palavra sêmen, ela vem de semente. E o fruto só vai ser gerado, germinado, se a semente for lançada aonde, pessoal? For lançado na terra. Ou seja, a vida do fruto depende do lançamento da união entre a semente e a terra. Se a semente não se conectar com a terra, ela não consegue produzir frutos. Olha o mecanismo. Eu estou falando aqui de fonte, da importância de estar conectado à sua fonte. Então, olha que interessante. O homem, ele tem o sêmen, ele tem a semente. Como é que uma vida vem à existência? Quando essa semente, esse sêmen, ele é lançado na terra, é lançado no útero. Por isso que a relação sexual é algo espiritual, é algo divino. A relação sexual é um culto. Porque dentro do sêmen tem o espírito e no útero a força de gerar, a força de trazer existência. Existe um milagre dentro do útero. Presta atenção aqui agora. Vou abrir um parênteses aqui. Por isso que mulheres que têm uma mágoa, um ressentimento, ou que olha o pai como alguém indigno de ser visto como pai, que olha para o pai e rejeita o que veio dele, tem dificuldade de gerar, tem problemas de mioma, endometriose. Eu não sou médico, então eu estou falando a nível sistêmico. Às vezes são patologias crônicas geracionais, mas eu quero que você olhe para um lado mais espiritual. Cistos, né? O útero começa a criar cistos, né? Às vezes
É incrível, tem mulheres que não têm o desejo de gerar filhos. Não tem. Não sei por que eu não quero ter filhos. Eu sei por quê. Porque geralmente elas olham para a sua fonte e dizem: eu não posso gerar uma criança para viver como eu vivi. Elas rejeitam a sua fonte, elas rejeitam a sua vida, elas rejeitam a sua história. E quando eu rejeito a minha história, eu não tenho prazer de replicar o sangue de quem eu não respeito. Fecha aspas. Isso chama-se sintomologia. Isso é metafísica. A metafísica. Sintomologia. Tem tudo a ver com a fonte. Fechando aspas aqui, então, essa união da terra, do espiritual com o material, que é a terra, nasce um novo ser humano, um novo indivíduo, uma nova pessoa, que tem um propósito. Ok, nasceu esse indivíduo. Se ele não olhar para essa origem, para a sua fonte, com bons olhos, ele perde a sua identidade. Porque imagine, você veio da terra e diz: eu odeio a terra. Se você veio da terra, você é terra. Se você odeia a terra, quem que você está odiando? Você está odiando você mesmo, ou seja, você se separa de você mesmo. Por quê, gente? Porque nesse conceito de sêmen e terra, útero, espermatozoide, nasce uma pessoa. Então você nasceu por esse mecanismo. Quem é você? Quem é você? Me diga, quem é você? Estou falando de identidade. Quem é você? Sabe qual é a resposta certa? A resposta certa que você poderia me dar é: eu sou 50% a minha mãe e 50% meu pai. Eu sou 50% espírito, entre aspas, e eu sou 50% matéria. Simples assim. Eu sou 50% sêmen e sou 50% terra. Eu sou 50% semente e sou 50% fruto. Dentro dessa metáfora que eu estou trazendo aqui. Então eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe, queira eu ou não. Quando eu rejeito e digo: eu não quero ser parte desta semente, você acabou de perder sua identidade. Eu não quero ser como a minha mãe. Não estou dizendo aqui que você tem que fazer os erros e repetir os erros dos seus pais. Não. Estou falando a nível de fonte. Quando você rejeita a sua fonte, quando você rejeita a sua origem, você perde a sua identidade e perde o seu propósito. Por isso que o pai tem a ver com um destino para a vida. A mãe tem a ver com a prosperidade. O pai tem a ver com o dinheiro. A mãe tem a ver com a profissão. E assim é toda a estrutura existencial minha e sua. Então, todo o segredo do nosso sucesso, da nossa prosperidade, do nosso crescimento, da nossa paz interior, da nossa evolução, da nossa expansão de consciência, do nosso crescimento espiritual, nosso alinhamento com Deus, depende deste mecanismo. Agora, a maioria dos pais de vocês nunca ouviram o que vocês estão ouvindo, ou seja, não entenderam o conceito e a importância que tem estar conectado à fonte. E aí não deram amor para vocês. Alguns aqui talvez foram abusados, outros foram abandonados, outros foram doados, outros foram agredidos, outros foram, enfim. Por quê? Porque esses pais não tinham essa consciência. Eles deram para você só o que eles tinham. Talvez o que eles deram para você já é o que eles receberam dos seus pais. Porque eu só dou o que eu tenho.
Eles não têm noção do poder que tem um pai e uma mãe. No testículo do homem tem um espírito de um ser humano. Tem algo divino ali dentro. No útero da mulher tem algo divino. Tem algo espiritual e tem algo material que faz um ser humano complexo como nós vir à existência. Então, os nossos pais é um protótipo, é um arquétipo divino de Deus. Por isso que Deus se manifesta no mundo a partir dos nossos pais. Deus se manifesta no mundo através de nossos pais, no nosso mundo. Daí a importância de você entender que a sua conexão com a sua fonte vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai devolver a sua identidade e vai definir o seu propósito. Mas você precisa voltar às suas origens. Veja que interessante. Conselho para vocês: leiam a Bíblia. Ah, mas eu não sou religioso. Também não sou. Não estou falando aqui de fanatismo, não estou falando aqui sobre isso. Eu estou falando aqui, sabe por quê? Porque todos os cursos que eu fiz, tanto os cursos acadêmicos como os cursos na área holística, na parte de gestão, tem a ver com a Bíblia. Eu leio tudo, está tudo lá. Isso que eu estou falando para vocês está baseado aonde? Na Bíblia. Mas se você for fazer um curso de constelação familiar, por exemplo, se você fazer um curso de psicanálise, se você for se aprofundar na psicanálise, você vai ouvir tudo que eu estou falando aqui para você, só que de um outro jeito, com uma outra linguagem, com uma outra roupagem, mas já está lá. As nossas leis vieram da Bíblia. Ponto. Conselho para você: leia a Bíblia. Tem Bíblia que você pode ouvir no YouTube. Ouça um capítulo, principalmente o Novo Testamento. Olha o que diz, olha que fantástico. Tem uma parte na Bíblia que diz que toda a maldição da terra, eu estou dizendo toda a maldição, presta atenção, toda a maldição da terra, isso em todos os aspectos: financeiro, relacional, amoroso, emocional, todos eles, toda essa maldição tem uma origem. Isso está lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, que haja reconciliação. O que é reconexão? Que eu estou falando aqui, reconexão. Que haja reconexão, conciliação do coração. Coração, gente, na Bíblia fala de sentimento. Então fala de emoção, alma, emoção. Coração fala de emoção. Que haja uma reconexão, ou seja, uma conciliação do coração dos filhos ao coração dos seus pais e do coração dos seus pais ao coração dos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês têm noção? Isso foi escrito, gente, há mais de 700 anos, aliás, há mais de 2000 anos atrás. Foi escrito no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Antes de Jesus vir, Jesus veio faz 2000 anos e pouco. Isso foi antes, foi o Malaquias, o profeta, que falou isso. Os caras não sabiam de psicologia, de psicanálise, eles não conheciam de terapia, não tinha. E o que eu estou falando para vocês aqui, isso já foi falado há milhares de anos atrás. Ele diz que para que não ocorra maldição, é necessário ocorrer uma reconexão do coração dos filhos aos seus pais e do coração dos pais aos seus filhos, para que seja evitado a maldição, que nós chamamos de maldição hereditária. E tem algumas pessoas que, gente, desculpa aqui, são tão tolos
que dizem, não existe maldição hereditária, né? Tem pastores que falam, não existe maldição hereditária. São pessoas teóricas que leem livros, leem só livros, e só repetem, são como um papagaio, só repete o que os outros dizem, mas não praticam e não convivem com isso. Eu tenho um laboratório diário, eu atendo pessoas diariamente, e eu vejo isso diariamente. E aqui está dizendo que as maldições têm a ver com a desconexão do indivíduo com sua fonte. O que é uma maldição? Minha mãe se separou do meu pai, eu me separei do meu marido e minha filha se separou do marido dela e minha neta se separou do marido dela. O que é isso? Padrão de repetição, maldição hereditária. Então, onde que veio isso? Houve uma desconexão em algum ponto nessa família. Então, para isso, nós utilizamos a constelação familiar, que é um mecanismo, que é uma terapia criada pelo Bert Hellinger, que reconecta emocionalmente, mesmo que esse pai tenha morrido, que essa mãe tenha morrido, porque não tem a ver com a parte fisiológica, tem a ver com o que está aqui dentro, porque Malaquias, o profeta, ele não diz de uma reconexão, de uma conciliação apenas física. Ele diz do coração, ele diz do coração dos pais com os seus filhos e dos filhos com os seus pais. Aí tem os religiosos que dizem, esse negócio de constelação familiar é um negócio diabólico, é espírita, é não sei o quê, porque não entende a própria Bíblia que eles leem. São ignorantes. Eu praticamente fui expulso de uma igreja por trazer esse conhecimento, porque são ignorantes. São ignorantes. Eu fui praticamente expulso, porque eu estava falando sobre isso, porque eles só querem ouvir o que eles leram nos livros. Se Jesus viesse hoje, ele ia ser expulso e morto por essa galera, porque Jesus ia estar ali sentado lá, comendo com o Lula, comendo com os pecadores, comendo com a prostituta. Ele ia ser expulso, gente. Ele ia ser morto, pode ter certeza. As igrejas iam matar Jesus. Uma mulher foi pega em ato de adultério, Jesus falou assim, vai, não peques mais. E a galera ia matar, e não, essa mulher tem que ser morta. Porque Malaquias diz que a reconexão, ela não é apenas fisiológica, ela é do coração, ela tem a ver com questões emocionais. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Que o padrão de repetição tem a ver com essa desconexão com a fonte? Mas o meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi um bom pai. Olha a chave aqui. Eu disse para vocês no início que existe uma cadeia hierárquica, porque a vida é como um rio, mas para que essa vida flua precisa de ordem. Bert Hellinger diz que o amor é um rio e a ordem é um vaso que abarca, que recebe este rio. Então no amor precisa de ordem. Então na hierarquia vem Deus, depois seu pai. Então se o seu pai falhar, nós temos a primeira opção. Quem que é a primeira opção? A primeira opção da nossa fonte é Deus. Deus, meus pais e eu. Se meu pai falhou, eu preciso olhar para o meu pai, não pelo comportamento dele, mas por quem ele representa. E ele representa a minha fonte, mesmo que não saiba disso. Estou te dando uma chave aqui. Estou te dando uma chave para mudar a tua vida emocional, para parar de ser ansioso, para sair da depressão, para sair da síndrome do pânico, para ter mais energia, para cumprir o seu propósito, para saber a sua identidade. Sim, eu estou te dando uma chave aqui. E se você entrou agora, depois volte, assiste anteriormente para você entender o contexto. Então você não pode olhar para o seu pai, para a sua mãe,
pelos comportamentos, porque você vai se frustrar. Você precisa olhar para o seu pai como função. Quem são os meus pais? Meus pais são minha fonte de vida. Quem são meus pais? Meus pais é a origem da minha vida. E eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Então eu olho para o meu pai e não para o comportamento dele, e com gratidão eu agradeço pela vida que Deus, que está acima do meu pai, que utilizou esse pai como um canal para você vir à existência. Então não tem a ver com seu pai, tem a ver com Deus. Você olha para esse canal, que não foi um bom canal, talvez o seu caso é esse, com gratidão, porque foi esse canal que Deus escolheu para você vir à Terra. E o seu propósito, sua identidade tem a ver com esse canal, que não souberam talvez se posicionar como tal, porém eles te deram tudo. Tudo o quê? A vida. Porque se você parar de respirar agora, o que você tem? A roupa que você está vestindo só é sua porque você respira. Se você parar de respirar agora e ir para o HML, lá eles vão tirar a tua roupa e vão colocar a roupa que eles quiserem. E você nem sabe quem vai usar a tua roupa, ou se vão jogar fora, se vão queimar, se vão mandar para o berçol. Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você só tem alguma coisa enquanto você estiver respirando. E a pergunta é: quem te deu a capacidade de respirar? Quem foi que soprou dentro de você? Quem foi que soprou no útero da tua mãe? Quem foi que soprou originalmente sobre a matéria? A resposta é Deus e os meus pais. Então, tudo o que eu tenho veio de Deus e dos meus pais. Por isso que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. As pessoas não entendem. Gente, não leva a palavra da Bíblia só porque é religiosidade. Leva como cura existencial. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O que é o temor? É ter medo? Não, é respeito. Respeito à hierarquia. Porque Deus veio primeiro, porque Ele soprou sobre Adão, e só depois que Adão soprou no útero de Eva que veio os demais. Então o que vem primeiro na hierarquia? É Deus, segundo seu pai e sua mãe. Então na hierarquia vem teu pai. Ele falha, você não olha para o comportamento, mas você olha para a origem, para a sua fonte, para a vida que veio deles. Então você pode fechar os teus olhos, visualizar o teu pai e tua mãe, mesmo que ele morreu, e você pode falar: agora eu te vejo, pai, agora eu te vejo. Me perdoe pela minha arrogância e pela minha ignorância, porque eu não sabia. Mas agora, nessa quarta-feira, eu entendo, pai. Eu entendo, mano. Que mesmo que eu não aprove os seus comportamentos, eu não aprovo, mãe, a forma agressiva como você me tratou. Eu não aprovo, pai, a forma abusiva como você tratou a mim e os meus irmãos. Eu não aprovo. Porém, pai, eu deixo para que você resolva, porque essa questão é sua. Mas eu agradeço porque você me deu tudo, pai. Você me deu tudo, mano. Você me deu a vida. Isso é suficiente para mim. E eu não te cobro mais, pai. Eu não te cobro mais nada. Nem carinho, nem atenção. Eu não te julgo nem te critico mais, pai. Porque agora eu entendi que tudo que eu precisava para viver você já me deu, que foi a vida. Por isso eu recebo a vida que vem de você com alegria e eu digo sim, pai, para você. Eu digo sim, pai, para você, mãe. Eu sei, pai e mãe, que eu não consigo conviver com vocês porque vocês me abandonaram e eu nem conheço vocês. Porém, eu vim de vocês e eu digo sim para a minha fonte. E aí você entra no outro aspecto. Obrigado, Deus, porque esses são os pais certos para mim.
eu digo sim para tudo como foi. E agora, por favor, Deus, me abençoe, para que eu vá para a vida com alegria e faça diferente dos meus pais. Quando você faz esse exercício, eu desafio você a fazer esse exercício, sistemicamente, você quebra esse elo de maldição hereditária ou de padrão de repetição, porque nesse exato momento, você está se reconectando com a sua fonte. A partir daí, começa uma expansão de consciência relacionado à sua identidade e ao seu propósito. Gente, fez sentido para vocês? Eu queria que, se vocês quisessem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas aqui no Instagram, que eu respondo para vocês. Ou vocês podem fazer perguntas aqui ao vivo, tá? Porque talvez o tema que eu trouxe para vocês hoje, ele é muito complexo. E ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, isso deveria ser ensinado na escola, no jardim de infância. Mas infelizmente nós somos privados desse conhecimento, estamos presos ao nosso passado, presos aos nossos traumas e às nossas dores. E eu vejo pessoas ansiosas, eu vejo pessoas depressivas, eu vejo pessoas com síndrome do pânico, eu vejo pessoas tomando remédio para dormir. Eu não sei se vocês estavam aqui ontem, mas a Lise, que não está aqui hoje, ela não dormia, ela tomava remédio para dormir. Sabe por que ela tomava remédio para dormir? Porque tudo que eu falei para vocês aqui hoje estava desequilibrado dentro dela. Então a alma, porque as pessoas acham que tem só um corpo, a alma dela estava perturbada, porque a alma dela estava desconectada com a fonte. E mesmo que racionalmente, conscientemente, ela não conseguia observar isso, ela não conseguia dormir, porque a alma dela não tinha paz, não tinha paz interior. Enquanto ela tentava descansar, a alma estava buscando, porque a alma estava com sede, a alma estava com fome, a alma queria se alimentar. De quê? Queria se nutrir de quê? Da fonte. Por quê? Um rio sem água não é rio. Um rio sem água perde o seu propósito. Eu agradeço a todos vocês por estar aqui comigo e dizer que é um privilégio, uma alegria poder ser contribuição e estar a serviço da vida e poder alcançar você. Às 20 horas eu estarei em outro bate-papo ao vivo, porém em um nível profissional e em um nível empresarial, dentro da mesma linha sistêmica que a gente comentou aqui hoje. Às 20 horas, lá no Instagram, eu tenho esse Instagram e eu tenho outro que é o Z7.jaziel, Z7, Z número 7.jaziel. Então você pode me seguir lá também. Lá eu trato só de questões empresariais, mas na linha sistêmica, na linha psicológica e de profissão. Ok, pessoal? Um abraço a todos vocês, gratidão, tenham uma ótima quarta-feira, muito sucesso e reconexão com a fonte, é o segredo da identidade e do propósito. Um abraço, tudo de bom.